Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 13 de agosto, a gente está começando mais um fechamento de mercado. Eu, Ricardo Kim, aqui com o Caio Toledo hoje, né, Caio? Hoje nem Celso, nem André Moraes. Boa tarde, pessoal. Vamos lá começar mais fechamento de mercado, Kim? Isso aí, pessoal. A gente vai tentar aí fazer um apanhado geral do que aconteceu de mais importante, pegar aqueles papéis que sofreram ou subiram mais com todas essas questões, fazer um rápido apanhado do que teve hoje aqui Brasil, algumas coisas mais de manhã, que foi a entrevista da Dilma ontem, falando que nunca passou pela cabeça dela renúncia ou algo do tipo. Admitiu erros. Admitiu erros. Mas não quais. Todo mundo erra, mas ela falou, esses erros que a oposição está falando, esses eu não cometi. Eu não cometi. Esses eu não cometi. Quais? A gente não sabe quais. Ficou quais no são. ar. Outra questão foi o projeto de lei da desoneração, ficou para a semana que vem. Interessante essa nova etapa da Lava Jato, mencionando o Ministério do Planejamento. Isso aí também trouxe mais incerteza, principalmente nessa questão política, que tem piorado bastante. E no meio do dia teve a questão do TSE, né? Essa questão, acho que essa foi a principal notícia do dia, que pegou todo mundo meio que na contramão, né? Isso aí, a gente viu o índice sofrendo bastante com isso, o dólar dando uma disparada adicional. Mas basicamente o que aconteceu é que o Gilmar Mendes ele tinha pedido para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para desarquivar, né? Porque estava arquivado uma investigação, não, uma apuração sobre a eleição da Dilma, etc. E eles queriam justamente ver de novo com todas essas novas informações da Lava Jato, etc. Então, tirar isso da gaveta. E isso aí foi highlight durante o dia, né? E o pessoal bateu bastante no índice. Mas depois o Fux ele pediu vistas do caso, então isso aí ficou mais para frente. Teve um barulho, até depois cedeu um pouco, né? O dólar, enfim, o índice voltou um pouquinho, mas ainda índice em queda e dólar para cima. Eu acho que é legal comentar, pessoal, que a questão do TSE cairia a chapa inteira. Então cairia tanto a Dilma quanto Michel Temer. Então até a gente tem que ficar olhando isso, porque pelo TCU seria só a Dilma, aí o Temer entraria no poder, impeachment só seria da presidente. Caso seja pelo TSE, aí cai a legenda inteira, então cairia tanto a Dilma quanto o Temer. Aí, se eu não me engano, são 90 dias, aí novas eleições. Então, por isso que deu todo esse estresse aqui, novamente, o ambiente político. Tinha dado até ontem uma segurada, a questão do Renan tentando fazer uma agenda positiva, um pacto... Agenda Brasil. Agenda Brasil, são algumas medidas econômicas para dar um estímulo para a economia. Então, até ontem estava mais sossegado. E hoje, novamente, essa questão de impeachment. Agora, nem é impeachment da presidente, é impeachment da legenda. Sairia a legenda. Então, a coisa é bem complicada. Fora tudo isso, se a gente combinar que pelo TCU está sendo muito complicado, a legenda inteira ainda pelo TSE é bem complicado a questão de derrubar a legenda, que você derrubaria o PT quanto o PMDB. Isso aí. E isso aí trouxe mais incerteza com relação à questão institucional Brasil, e quando você fala de incerteza, obviamente isso impacta negativamente em ativo de risco. Foi o que a gente viu hoje. O pessoal perguntando aqui com a possibilidade de impeachment, o que aconteceria com a Bolsa. A gente até fez algumas pesquisas ali. De fato, a probabilidade de impeachment ainda, ao nosso ver, é baixa. De qualquer jeito, no relativo de 3 meses atrás para agora, a probabilidade aumentou, mas ainda, ao nosso ver, é baixa. Tanto que a questão do TCU, que acho que era uma coisa mais emblemática, que estava ali para justamente dar aquele passo inicial, eles deram mais 15 dias aí para o governo, enfim, já gente falando que é um pouco da influência do Renan ali no TCU, mas de fato não é o nosso cenário base a questão do impeachment. O que aconteceria com a Bolsa, a gente conversa bastante, acho que não é um output muito óbvio, né? Não é uma coisa muito óbvia do que vai acontecer, porque por um lado você traz aí uma instabilidade política, institucional, e quando você fala de investidor com toda essa instabilidade, não faz muito sentido você estar em ativo de risco. Talvez num primeiro momento a Bolsa sofreria ou o dólar iria para cima, mas aí a ver, né? Porque o processo de impeachment ele é longo e precisa ver
quais serão as alternativas, etc. Então, nesse meio tempo a gente acha que Bolsa pode sofrer, mas depois, dependendo de quem aparecer aí, alternância de poder, etc., pode andar, lembrando que não é isso que vai salvar a economia. Exatamente, né? se eu colocar isso, né? A Estamos economia ainda tá ali, com né? quase 10% de inflação, retração do PIB na casa de 2%, desemprego, não é a troca de um partido no governo que poderia arrumar toda essa bagunça em apenas 2 anos, que nós temos aqui até a próxima eleição para presidente de 2018, não, 3 anos. Então, essa é mais uma questão, acho que primeiramente a gente sofreria, e com certeza o dólar para cima, mas a um certo momento teria mais uma projeção do futuro melhor, então acho que isso poderia até puxar a bolsa, mas, pessoal, isso é totalmente político e economicamente não deveria, temos uma situação ainda complicada. Boa, e falar, outro ponto interessante foi essa questão da CSLL, Então, até né? marquei aqui, teve várias perguntas sobre isso, quem dá uma passada. Porque se a gente for ver nos últimos dias, principalmente ontem, né, a gente teve aquela questão do Senado querendo votar essa questão da CSLL, lembrando que essa contribuição era de 15%, e já tinha decidido o aumento para 20%, só que então o que eles estão querendo revisar é um aumento para 23%. Obviamente isso aí seria 22,5. 23. É 23? 23 já. No Já relatório até oficial tá 23 agora. Ontem falavam em 22,5, mas veio 23. Foi cogitado 30, aí fala, não, 30 não. Abaixo é 22,5, então fecharam hoje 23. 23, mas de novo, eles ainda... isso aí tem que passar no Congresso e não tem nada muito definido. De fato, é ruim para os bancos. Se não passar ou se vier aquele ajuste de 20, de antes talvez até bancos corrijam um pouco, mas tem outra questão aqui, que é a parte do JCP também que está pegando, que no mesmo relatório, já falando em extinção de JCP, voltou à tona esse assunto, que seria também ruim não só para bancos, mas Ambev, Vivo, etc. Então, isso aí ainda está como incerteza na frente, por isso penalizaram bem bancos nesses últimos dias. Lembrando que o governo está tentando fazer aquele negócio de taxar o andar de cima, né? Mas exatamente. no final os bancos vão repassar e isso. quem vai pagar é a gente, enfim, toda a população. De qualquer forma, fica sem certeza no ar. A gente gosta de bancos, principalmente nesse valuation, mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhada no Ibov, né? Depois disso. Exatamente. Antes de mais nada, aqui, deixa eu mostrar o gráfico do YouTube, porque tem... Luquinha, põe pra gente na tela. Boa, valeu, Luquinhas. Pessoal, falando muito nessa linha do Kim, olha como tem sofrido no semanal YouTube. Na nossa visão de fundamentos, o Kim gosta muito de YouTube, dentre todos é o que parece melhor, só que me chama muita atenção graficamente, porque nós estamos perdendo 2 regiões muito importantes. A primeira era esse primeiro suporte aqui, olha, essa linha aqui atrás, que eram vários toques nos semanais, tá? E agora, de fato, perdemos esse último fundo aqui, que foi o fundo de 2014. Então, isso chama muita atenção. Se a gente projetar toda essa perna aqui de baixo para baixo, nós temos aqui no patamar YouTube podendo ir até o patamar de 18,85. Então, esse é meu medo, porque eu acho que na hora que isso aqui afundar de vez, na hora que perder esse suporte, que é hoje, nessa semana, tá tentando segurar, o Ibov pode ir para baixo com força. Então, acho que bancos aí perderiam todos os suportes, aí de fato poderia sofrer o Ibov. Lembrando que a parte de bancos e financeiro ainda são bem relevantes no Ibov, a correlação é grande, então, de fato, com qualquer movimento nesse setor. Bom, o que dá para acrescentar aqui é que a nossa visão para Itaú é um pouco mais de médio e longo prazo. Nesse sentido, como o técnico está um pouco cauteloso, vale uma proteção. Então, você se expor para um ativo como Itaú para médio e longo prazo, fazendo proteções de curto prazo, por exemplo, via Fence, alguma coisa nesse sentido, com derivativos, tá? Já dá para emendar no Ibov, né? Agora, vamos falar um pouco sobre Ibov? Vamos, a gente já traçou ali o pano de fundo, falamos do maior setor de peso no Ibov, nada mais justo de a gente comentar um pouquinho do índice. Então vamos falar aqui de Ibov. Põe na minha tela, por favor, Luquinhas. Pessoal, Ibov eu estou trabalhando nesse cenário aqui. A primeira coisa que eu fiz foi que eu tracei aqui, peguei desse topo a esse fundo aqui, como fosse, caiu, corrigiu lateralizamente e agora voltando a cair. Peguei, projetei isso aqui para baixo
e cheguei nesse patamar aqui, que é até um fundo importante, que é o fundo de 46.613. Eu acho que o Ibov provavelmente irá testar esse número. Se perder esse número, eu estou como um próximo suporte aqui embaixo, que é a casa de 44.872. Vamos colocar 45 mil pontos. Então, eu estou achando que o Ibov pode chegar até esses 45 mil pontos e a partir daqui pode ter algum processo de alta, de retomada, mas ainda muito cedo para a gente falar em retomada de alta do Ibov. Luquinha, volta para nós. Boa. Vamos continuar aí nesse setor financeiro. O pessoal perguntando de BBAS. Teve resultado, papel sofrendo bastante. E se a gente for ver, resultado de BBAS vem em linha, tá? Em linha com o que o pessoal esperava. Um ROI, retorno sobre patrimônio de 14%. Hoje deve estar negociando ali seus 0,7 vezes o preço sobre patrimônio líquido, que é relativamente baixo, mas justamente porque esse retorno é um patamar abaixo do que a gente vê nos bancos privados, por exemplo. Então, preço-lucro ali começa a chamar atenção de 5 vezes para 2015 e um retorno de dividendos de cerca de 9%. Então, BBAS, a gente, enfim, sempre fala que prefere os bancos privados, mas tudo tem seu preço, né? E BBAS com essa queda, vale aquele call de alguns investidores que querem ficar posicionados numa melhora política, alguma coisa nesse sentido, porque essas são as que tendem a andar, Petrobras, Banco do Brasil, Elet, só que se a gente tivesse que escolher um, Banco do Brasil teria um fundamento um pouco melhor do que os outros. Como a gente não gosta de interferência governamental, etc., para fazer esse call, a gente faria via estruturados, fazendo um collar, uma fence, alguma coisa nesse sentido, para BBAS e sem exposição muito grande, tá? Então que fique bem claro que é um movimento tático para aquele investidor que quer pegar uma volta, uma melhora política, alguma coisa nesse sentido. Bom, Luquinha, põe na tela, por favor. Pessoal, graficamente, o que me chama atenção em Banco do Brasil são duas coisas. Primeiro, nós estamos em um suporte semanal forte, essa linha vermelha que eu tracei aqui. E temos também aqui uma LTA segurando o papel. Porém, até agora, em cima do suporte. Me chama atenção esse ombro, cabeça, ombro. Então, vou traçar aqui, rapidamente. Aqui. Vou colocar em azul para nós. Ombro. Cabeça. Aqui. O outro ombro aqui. Então, acho que nós estamos numa região de suporte forte, sim, mas uma região delicada. Então, percebam que nós estamos na mesma situação, tanto em Itaú, quanto o Banco do Brasil e Bradesco. O gráfico é muito parecido do Itaú. Até tirando uma dúvida aqui da Maria, o gráfico é muito parecido, viu? Eu até mostro para você aqui, mas olhem isso, pessoal. Isso aqui me chama atenção, porque se perder esse patamar aqui, 19,50 aqui, eu acho que o Banco do Brasil também pode pesar, tá? Então, por isso que eu estou bem atento aí às movimentações dos bancos, de todos os bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, TSA. Justamente porque se perder essa região pode cair bem e Ibov deve sofrer junto. Boa. Boa. Luquinha, volta pra gente, por favor. Outra empresa que reporta resultados CSN, né? Só quero ver o que o gráfico fala. De qualquer forma, em termos de fundamento, a gente não recomenda exposição. A parte de siderurgia, que é a mais relevante, ainda performando mal, tanto em termos de volume como margem, vem perdendo margem trimestre após trimestre. E vale destacar o endividamento, nossa, esse sim, esse quesito sim chama atenção. A gente viu nesse último trimestre, endividamento chegou a 5,6 vezes dívida líquida sobre geração de caixa operacional. Se a gente olhar nos últimos 5 trimestres, passou de 2,7 para 5,6, dobrando ali o índice de alavancagem CSN. Então, não está uma barganha em termos... CSN. Não está uma barganha em termos de valuation, então o cenário muito desafiador é essa alavancagem que preocupa muito. Ele já está falando bastante em desinvestimento, mas é um caminho bem árduo aí para a CSN. A gente não recomenda, não sei o que o gráfico diz. Mostra que o caminho é bem árduo mesmo, então eu acho que me chama a atenção duas coisas aqui. Primeiro, esse canal de baixo, acho que é claro,
já olhando o semanal, tá, pessoal? Acho que vale olhar o semanal. A única coisa que temos aqui é nessa região nós temos um suporte, tá? Que é praticamente o último suporte do papel, que é essa faixa de 3,65, e tem segurado nesse patamar, tá? Então acho que aqui é esperar fazer lateralizar para poder vender novamente, porque pelo menos, mesmo estando tudo próximo ao suporte, quase próximo de perder essa linha dos 3, o papel não mostra nenhum respiro, nada que fale, olha, aqui vai dar um pivôzinho de alta no diário, olha, esse fundo já passou, perdeu esse fundo aqui. Então, é bem complicada a situação. Eu não faria nada agora. Para poder fazer alguma coisa, preciso, no mínimo, um candle aqui que supere, esse aqui, ó, vai perder essa região, mas esse candle assim, semana que vem, algum candle que supere os R$4, para depois pensar, bom, aquele era o fundo no semanal, então vamos tentar tomar esse papel, projetando, tentando pegar uma retomada, algum repique para cima, mas muito improvável. Eu acho que isso aqui vai lateralizar para depois continuar a cair. Boa, o Marcos Ferrari até comentando, CSN tem que vender a Usiminas, né? A participação na Usiminas, tem que fazer isso mesmo, mas o problema agora é o valor, né? Nesse último trimestre até, eles reavaliaram o ativo com perda, obviamente, e nos níveis de Usiminas muito abaixo do que eles compraram aí, mas de fato faz parte do plano de desinvestimento da CSN. O problema é preço, eles estão brigando ali na justiça para conseguir um preço maior via tag along retroativo, enfim, mas é uma discussão que está bem incipiente ali para a CSN, não é isso que vai salvar, aliás, vai vender muito mais barato do que comprou. Boa, partindo aqui, pessoal... Você acompanha múltiplos? A gente acompanha, só que múltiplos e smiles a gente tende a ficar um pouco fora, porque obviamente tem ligação com o acúmulo via passagem aérea e resgate de passagem aérea também, e está num valuation relativamente alto, então por isso a gente prefere ficar fora aí, tanto de smiles como múltiplos. Deixa eu só mostrar o gráfico, está numa região muito importante, eu gostei desse gráfico. Olha, pessoal, quem até me perguntaram ali no chat sobre múltiplos, o que eu tracei primeiramente? Eu vi que o mercado aqui, ó, subiu, lateralizou, rompeu, eu sempre faço aquele, subiu, lateralizou, rompeu, compra. Projetei aqui, essa projeção aqui, olha, fundo topo e projetei para cima, o 100% foi bem agora, nesse pontinho onde estamos. E esse ponto me chama atenção. Por que me chama atenção? Olha como essa região é uma resistência muito importante. É na high. Tivemos 2 toques aqui, ó, o último toque aqui, o mercado bateu e caiu bem. E olha o candle de hoje no diário. Isso aqui pode ser um candle de topo. Então, me chama atenção. Vamos marcar esse candle aqui. Se perder a mínima de hoje, 41,14, é venda no papel, tá bom? Um candle de topo nessa região me chama muita atenção. E depois de completar 100% de alvo de Fibonacci desse movimento aqui de bandeira, tá bom? Então até, quem está perguntando lá, não lembro o nick, mas fica aí a nossa visão para múltiplos. Boa, o Neto perguntando aqui de VEVAR, via varejo, o que a gente acha para fundamento e técnico. Para fundamento a gente não gosta. Via varejo ela tem exposição muito forte para a linha branca, linha marrom. A gente está vendo uma desaceleração muito forte, principalmente não só, na verdade, atividade econômica, mas desemprego, enfim, renda disponível. Ela tem reportado vendas das mesmas lojas, né, o same store sales negativo e bem alto também. A gente não recomenda exposição via fundamento. Kim, acho que agora, para encerrar, vamos fazer um bate-bola meio rapidão aqui. Croton, compra ou vende? Croton a gente é comprador, a gente tem uma posição ainda que não concentrada, tá, no portfólio. Pessoal, Croton 3 no gráfico ainda não é o momento certo para comprar. Precisa de uma sinalização melhor aqui no semanal, tá? Isso aqui foi um rompimento falso, nos parece. Vamos ver semana que vem. Por enquanto, fiquem de fora, ok? Semana que vem. Outro que falaram aqui, igual 4, exposição 0. Igual 4 e GGBR exposição 0, eles estão ainda, como se não bastasse o cenário, a parte de governança corporativa está muito ruim, então ficar fora aí de GGBR e Gerdau. Pessoal, gráfico também, fiquem de fora de igual 4 por enquanto, acho que todos do setor, né? Os em Minas, Gerdau, CSN, cuidado muito com esses papéis. Isso aí, pessoal, a gente está encerrando, a produção já está chamando a nossa atenção. Ficaram para falar alguns papéis aqui, mas a gente volta aí durante a grade da Infomoney para tirar mais dúvidas.
Foi bom o bate-papo aqui, a gente conseguiu falar um pouco de macro, gráfico, fundamento. Mas é isso aí por hoje, pessoal, a gente já está em cima da hora. Obrigado pela presença de todos, valeu, Caião. Valeu, Kim, valeu, pessoal, até amanhã, um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.